Agora você vai entender de uma vez por todas por que o Bitcoin vale tanto, né? Como eu falei em um vídeo passado, eu comecei a estudar Bitcoin e comecei a comprar Bitcoins, né? Mas, pô, uma dúvida desde o primeiro dia que eu comecei a estudar e comprar Bitcoin foi, tá, por que o Bitcoin vale tanto? Pô, hoje o preço dele subiu, bateu o recorde, né? Tá R$ 540 mil, tá lá, US$ 3, né? Se a gente converter aí. E logo mais ele vai subir para R$ 600, R$ 600 mil, R$ 700 mil, R$ 1 milhão, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele deu uma leve queda, né? Tá 500 mil, 538 mil, mas até algumas horas atrás ele tava 541 mil, né? Deu uma subida aí, desceu um pouco, vai ficar nesse sobe e desce, né? Mas tá um saldo positivo para hoje, como eu falei. Então, né, eu resolvi estudar, né? Porque Bitcoin a gente estuda, tem que não é uma parada assim aleatória que você vai simplesmente comprar, tá comprando por aí sem estudar, não. Eu tenho que estudar aos pouquinhos, mas também não pode querer estudar muito, muito, muito e não comprar nada, né? Tá? Então, eu peguei no livro Manual Red Pill, não, Bitcoin Red Pill, o 38, e auxiliando o chat GPT para poder entender, né? O que acontece, cara? Por que o Bitcoin vale tanto? Cara, o Bitcoin, ele foi a primeira moeda a ser, a funcionar, a moeda digital, a funcionar. Como assim, Gabriel? A funcionar? Basicamente, o seguinte, era feitas transações com essa moeda que o Estado e nenhum banco tinha acesso. Não precisava do Estado nem do banco para poder comprar ou vender alguma coisa com essa moeda. Por isso que ela foi, por isso que chama funcionar, né? As outras não tinham conseguido ter esse feito, né? E teve outras moedas após o Bitcoin que conseguiram fazer isso? Sim, teve, mas o Bitcoin é que tem mais, como tem mais confiança, né? Foi a primeira que tem mais confiança, então ele vale tanto por isso também, porque ele tem um limite, né? O cara que criou o Bitcoin fez um limite dele de 21 milhões, né? Então, quanto mais pessoas compram, oferta e demanda, mais ele é valorizado, tá? Tá, mas aí, olhar aqui a anotação, né? Tá, mas aí é que tá. Você deve perguntar, tá, Gabriel, mas por que ele funcionou, as outras não? Né? O que acontece? Existe uma coisa chamada blockchain. Blockchain, explicando assim, de uma forma mais simples, né? Basicamente, é um álbum de figurinhas, é como se o Bitcoin fosse uma figurinha rara, tá? É uma figurinha rara que tem muito valor. E o blockchain é o álbum de figurinhas. E todo mundo tem acesso ao blockchain. Os mineradores têm acesso a esse blockchain. Mineradores é quem faz a parada lá para poder fazer o Bitcoin funcionar, né? E quando tentam copiar o Bitcoin, né, copiar o dinheiro do Bitcoin, os mineradores olham no blockchain se aquele código ali realmente existe, ou seja, se aquela moeda, ou seja, se aquela figurinha realmente existe, ou se tem cópia. E olhando isso, eles pegam e conseguem ver, né? Pô, isso aqui é uma cópia, pô, isso aqui não existe. Entendeu? Então, basicamente, essa questão do blockchain que o Bitcoin tem e as outras moedas não tiveram, né? Por isso que fez o Bitcoin funcionar. Porque vários e vários mineradores têm acesso a esse blockchain, esse álbum de figurinhas. Então, se tiver alguma cópia, se foi inventado algo a mais, eles vão saber lá, pô, isso aqui é uma cópia, pô, isso aqui não existe. É por isso que o Bitcoin não consegue ser copiado, né? Por isso que, como ele não pode ser copiado, ele tem esse valor tão grande. Mas e também, Gabriel, você deve ter outra pergunta. Tá, Gabriel, mas aí por que quer dizer, mas aí esses mineradores podem roubar Bitcoins? Podem, 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 né? Eles podem, cara, mas o que acontece? São vários, vários, vários mineradores e todos eles têm acesso ao blockchain. Todos eles têm acesso a esse álbum de figurinhas. Então, se um minerador mexer alguma coisa, um, dois, 10, mais ele mexer alguma coisa, os outros vão ficar sabendo. E os outros ficando sabendo, isso não vai acontecer, né? Eu acredito que tem uma punição muito grande para quem fizer isso, né? Então, assim, né,
Então, assim, para isso acontecer, teria que ter uma porcentagem muito grande de mineradores tentando dar esse golpe para roubar os bitcoins. E como são centenas de mineradores, isso é muito difícil acontecer, né? É, e assim, é aquela coisa, é difícil, mas pode acontecer, cara. Mas tudo na vida tem um risco, né? Tudo, não tem como não ter risco, né? O real é. Qualquer investimento que você. Lembra que o Bitcoin não é investimento, é um fundo, né? Um fundo de reserva de emergência. Se qualquer investimento que você fizer, vai ter um risco. O dinheiro, o real, a moeda fiat, o real, o dólar, ela tem um risco que, o risco certo que ela vai decrescer, tipo, decair, não vai valer nada, né? E o Bitcoin tem esse pequeno risco de dar uma boa merda, né? Enfim, mas é muito difícil dar merda, tá? Então, para terminar o vídeo, foi até um vídeo curto, né, cara? Acho que deu para explicar bem, porque, resumindo tudo, por que o Bitcoin vale tanto? Porque ele foi a primeira que, moeda virtual, que funcional que é ser feita transações, né? Você poder comprar alguma coisa, poder vender ali alguma coisa com Bitcoin, sem depender do Estado, sem depender de bancos, tá? Ele foi o primeiro. Por isso que ele vale tanto, sim. As outras não funcionaram. Não funcionar é o quê? É feito cópia, dá alguma merda, né? Os caras roubam, enfim, hackeado. E o Bitcoin não. Por quê? Porque o blockchain. Blockchain é algo de figurinhas que todo mundo tem acesso. Se alguém tentar é, copiar o dinheiro ali do Bitcoin, outras pessoas vão ter acesso a isso e não vai dar certo, tá? Tem outras moedas também que passaram após o Bitcoin funcionar? Tem, mas foi após o Bitcoin foi o primeiro. Então, o primeiro é vale mais, né? Tem mais confiança, né? Que vem funcionando mais tempo no mercado, tá? E também porque ele tem um limite de 21 milhões. É por isso que ele vale tanto, né? Ele é algo valioso, raro, que funciona e tem um limite. Acabou, meu irmão. É isso aí, tamo junto. Estudem e comprem Bitcoin. Se você gostou, comenta, compartilha.